Fala galera, bom dia, Rafael Satia falando aqui, hoje é domingo, dia 3 de maio, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouco a respeito do que está acontecendo aí, do que está rolando na política do nosso país, coisas inconcebíveis vinda do Poder Judiciário, STF, arbitrariamente invadindo o governo federal, invadindo o poder executivo, não respeitando as instituições, não respeitando a independência dos três poderes, a saber, poder executivo, legislativo e judiciário. Nós temos esses três poderes e a gente tem visto desde o início do governo Bolsonaro, desde janeiro de 2019, outros poderes fazendo interferência no poder judiciário. Você vai ver que é sempre assim, a vitimização é sempre essa. Eles falam do governo Bolsonaro e nada acontece. Eles falam do poder executivo e nada acontece. Por exemplo, se eles criticam o governo Bolsonaro ou o presidente Bolsonaro, o governo age de duas formas. Quando batem no governo, criticam o governo, eles aceitam a crítica. E quando batem no Bolsonaro, eles também aceitam a crítica e levam essa crítica restritamente à pessoa do presidente. Mas já quando é o contrário é diferente. Você já percebeu isso? Quando o presidente, por exemplo, fala alguma coisa do Maia, a mídia vem e fala que o presidente está atacando o Congresso, como se o Maia tivesse a procuração para representar todos os parlamentares. Não é bem assim. Ele pode ser o presidente, mas ele não representa todos os parlamentares, uma vez que ele, Rodrigo Maia, é criticado tanto pelo Poder Executivo quanto pela sociedade, que é o que está mais acontecendo aí. E aí a gente faz uma crítica ao Rodrigo Maia, a gente faz uma crítica à pessoa do Alcolumbre, aí o que eles fazem? Não, o Congresso está sendo atacado. É uma pouca vergonha, mas a gente precisa informar para eles e dizer que a gente não vai parar e a gente vai continuar. Eu peço a vocês um pouco de calma. Sabe, tem muita gente que vai às redes sociais, né? Inclusive eu tô até aqui na minha rede social aqui. Tem muita gente que vai na rede social para espernear dizendo: "Ah, mas essa nova direita tá igual o esquerdista, né? Essa nova direita tá igual o pessoal do PT na época do Lula, aquela coisa toda". Cara, é muito diferente. Não caia nessa da mídia, não caia nessa de alguns movimentos que perderam seu espaço, como o MBL, né? O movimento Bumbum Livre, não é verdade? Que deixaram de ser Brasil Livre há muito tempo. Eu acredito que eles foram isso em 2003. Eu participei das manifestações aqui no Rio de Janeiro, tomei tiro de borracha aqui na Avenida Rio Branco, protestando e me manifestando contra o governo da Dilma também. E hoje eu tenho um pensamento, não significa, MBL, que vocês são os donos da rua, não significa que vocês têm procuração para responder pelo povo e quem vai se manifestar. Ei, não é assim, não vai ser assim e vocês não vão conseguir fazer isso. E essa é uma crítica específica aqui ao MBL, tá? Rubinho Nunes, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, todos vocês começaram um trabalho excepcional, excelente, mas infelizmente vocês fizeram um movimento contrário. Qual era o movimento que deveria ter acontecido? Esse boom político, esse boom de manifestações e de influências nas redes sociais, no mundo virtual para o mundo real, ele deveria anexar os partidos, mas vocês fizeram um movimento contrário. O que vocês fizeram? Vocês foram anexados pelos partidos, vocês foram anexados pelo DEM, com aquela ideia de que teria independência, com aquela ideia de que teria a tal da carta branca, né? E hoje vocês são capachos do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e do DEM de uma maneira geral. As pautas que vocês defendem são totalmente diferentes das pautas que o governo defende e as pautas que vocês defenderam quando vocês convocaram o povo na rua. Por isso perderam a legitimidade e por isso perderam o alcance que vocês tinham antes. Vocês não têm procuração para responder por todos os manifestantes desse Brasil. Hoje tem outros grupos, movimentos que representam muito mais a população com as pautas sérias do que vocês. Então o movimento Bumbum Livre está na hora de vocês voltarem para a base. Vou dar para vocês o conselho que o Mano Brown deu pro PT lá em 2018. Volta para a base.
tá? Volta para a base, reaprende e reentenda e faça um novo cálculo da rota que vocês tomaram aqui, ó. Não vai rolar, beleza? Então é interessante vocês entenderem isso. A direita tá isso. Cara, presta atenção numa coisa. Esse é o primeiro governo legítimo de direita que a gente tem visto. Que a gente viu. Ó, eu tô aqui, dá um Google aí, cara. 30 segundos de Google você consegue ver. Desde a Nova República, tá? No dia 15 de março de 1985, à atualidade, olha quem assumiu a presidência. Vamos lá. Tancredo Neves, PMDB. PMDB é direita? PMDB é centro e centro-esquerda. PMDB é aquele partido do mecanismo, que eles são camaleão, que eles entram dentro daqueles que estão no poder. Eles é o centrão, e o centrão é a esquerda, é centro-esquerda. Entendeu? Vamos lá, PMDB, Sarney. Ou melhor, Tancredo Neves, né? PMDB, 85. Aí depois do Tancredo Neves, quem foi? José Sarney, de quem? Do PMDB. Aí depois, Fernando Collor, do PRN. O Fernando Collor ele foi empichado, né? Ele não conseguiu governar, né? O governo dele foi de 2 anos e 289 dias. Se você for ver aqui, ó, o PRN, eu estava dando uma pesquisada rápida aqui sobre o aspecto político do PRN. Cara, é bobo, entendeu? Eles falam assim, a ideologia deles é conservadorismo liberal, humanismo cristão e trabalhismo. Totalmente duvidoso essa sigla aí, beleza? E o aspecto político é centro-direita. Cara, inconcebível. Mas vamos continuar aqui a nossa linha de raciocínio. Depois do Fernando Collor, que foi empichado, veio quem? Itamar Franco. Da onde? PMDB. É direita isso, gente? Beleza. Depois do Itamar Franco, aí que começa a brincadeira. Olha quem assume. Fernando Henrique Cardoso. Ele assume no dia 1º de janeiro de 1995. Aí começa a ficar legal, porque ele é do PSDB. E até então, o que as pessoas pensavam? O PSDB é de direita. PSDB é de direita, no máximo centro-direita, né? Todo mundo achava isso. Aí quando veio o Lula ladrão, né? O Lula molusco de 9 dedos, que foi em 2003, né? Ele começa a governar em 2003 com o PT, inclusive PT que eu votei, Lula que eu votei, e não me envergonho de dizer isso. Eu votei no Lula, eu votei na Dilma no primeiro turno, depois no segundo turno eu não votei na Dilma, tinha votado no Aécio, mas daria a mesma porcaria, tá? Então não me envergonho de falar que eu votei na Dilma e no Lula não, tá bom? Então o Lula vai e assume em 2003, PT depois reassume, né, o segundo mandato, vai até 1º de janeiro de 2011, 1º de janeiro de 2011 vem a Dilma de novo, não é verdade? Aí vem o PT de novo. Aí o que a gente pensa? A gente começa a entender porque eles fizeram uma polarização gigantesca. Lá em 2003, naquela coisa de PT, PSDB, PT, PSDB. Aí eu e você, bobão, no meio do bolo, a gente achava o PT é de esquerda e o PSDB é de direita. E hoje a gente tem diversos arquivos, diversos artigos e diversas fotos e vídeos do senhor Fernando Henrique Cardoso, que é o grande cabeça dos tucanos do PSDB, exaltando grandes ditaduras como de Cuba, grandes ditadores como Hugo Chávez, quando era vivo na Venezuela, agora o Maduro. E você vê, rapaz, o Dória, lá o governador de São Paulo, que também é do PSDB, que tem um estreito e um íntimo relacionamento com quem? Com quem? Com o comunismo chinês, o escritório de Xangai. Então você percebe que de direita o PSDB não tem nada. O que eles fizeram foi aquela polarização proposital a fim de que a população fosse enganada achando que PSDB fosse de direita e PT fosse de esquerda, quando na verdade é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Aí vem a Dilma, né? A grande inteligente, Homo sapiens, a estocadora de vento, a mandioca, aquela coisa toda, né? Ela assume em 2001 com o meu voto, eu votei na Dilma, depois ela vai lá e ela se reelege, ela é reeleita, né? Ganha ali do Aécio, que nunca admitiu a sua derrota, né? O Aécio Neves. E a Dilma, por sua vez, também é empichada nesses movimentos de rua, porque se vocês querem falar de impeachment de Bolsonaro, meu filho, não adianta pegar parlamentarzinho bonitinho, engravatado, não adianta pegar advogadozinho, não adianta, o povo precisa pedir, e o povo está com Bolsonaro, o povo votou no Bolsonaro, foi o que o Paulo Guedes disse
para o João Doriana, quando mesmo ligou para ele pedindo para que ele abandonasse o governo de uma maneira desleal, de uma maneira imprudente e sem sofisticação, porque é o que ele mais gosta, né? É sofisticação e prudência, não é isso, João Doriana? Inclusive gosta de preservar a biografia. Ele disse para Paulo Guedes: sai do governo para você priorizar e preservar a sua biografia. Vai nos levar a entender que pode ter sido ele que fez o convite para o Moro, porque exatamente o que o Moro disse foi: eu preciso preservar a minha biografia. Então vale a pena você ficar pensando nisso aí. E por sinal, o único que noticiou isso foi quem? Foi a CNN. Cadê? A Globo não noticiou, Record não noticiou, ninguém. A grande mídia não saiu no jornal, a Globo não saiu na Folha de São Paulo, no Estadão. A mídia tradicional nenhuma fez essa divulgação. E aí o Paulo Guedes foi lá, deu um chute na bunda dele e falou o seguinte: meu irmão, 1/3 da população apoia o presidente Bolsonaro. Outros 1/3 estão indecisos que na hora do bang, mesmo na hora da batalha, vai apoiar o presidente. Então apoio tem. Se quiser impeachment, tem que pedir impeachment na rua. E isso não vai acontecer, queridos. Então você vai entender que depois que a Dilma é empichada, quem vem assumir em 31 de agosto de 2016 é o Michel Temer, o vampirão, né? Do PMDB, centro, que eles é centrão, mas é centro-esquerda, eles se misturam dentro do mecanismo. E agora, pelo PSL, que embora esteja rachado, mas lá em janeiro de 2019 não estava, o primeiro governo legítimo, declaradamente de direita, que apoia as pautas de conservadorismo, de liberalismo, de abertura de mercado, fazendo grandes reformas, tanto quanto na Previdência, na reforma trabalhista, e agora está tentando fazer uma reforma política, institucional. Quem? Governo Jair Messias Bolsonaro, PSL, o primeiro governo com legitimidade de direita, com pautas conservadoras nos costumes e com pautas liberais na economia. 1 ano e 6 meses está acontecendo essa tempestade toda. Pelo amor de Deus, você não percebe que não está acontecendo nada de errado? Então, tá aí, queridos. Para com essa ideia de ficar falando: a direita virou igual a esquerda. Cara, a galera nem sabe ainda, tá entendendo ainda. A primeira vez que a galera assume o poder, tá entendendo. A gente, como população, nós estamos entendendo o que é ser representado. Sempre falamos isso. Eu sou cristão, não sei se você sabe, mas eu sou cristão. E muitas vezes nas igrejas, a gente falava assim: a igreja pode eleger um presidente. Os evangélicos e os católicos, se ajuntarem, eles podem eleger um presidente. A gente sempre falou isso, mas sabe o que aconteceu? A gente sempre usava aquela coisa: igreja não se mistura com política, igreja não se mistura com política. Meu irmão, igreja não se mistura com política? Deixa eu dar uma pesquisada rápido aqui. Cara, é muito simples, tá na palma da sua mão. Ó, igreja e política, Spurgeon. Spurgeon foi um dos grandes pregadores do evangelho. E olha o que Spurgeon fala a respeito disso aqui. Olha só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Igreja se mistura com política, sim. Igreja não se partidariza. Você precisa entender e pesquisar mais um pouquinho no Google o que é politização e o que é partidarismo. Igreja não se partidariza, não tem que ter partidarismo dentro da igreja. Essa coisa de você, em época de eleição, dar microfone para político falar, para se aproveitar, eu também não concordo com isso, mas a igreja precisa ser politizada, sim. Entender, sim. E aí eles falam: então tá gerando muita polarização, porque vocês estão venerando. A polarização se faz necessária nesse momento, sim, meu irmão. Sim, a polarização eu te encorajo, vai para tuas redes sociais, tá? Pega os memes de direita, conservador, daquilo que você acredita e publica, sim. Mas vão me excluir, tem gente te excluindo. Cara, se alguém mensura uma amizade de anos pelo que você publica nas redes sociais, eu sinto a te dizer que essa amizade nunca foi amizade de verdade. Então não vai te fazer falta. Então publica assim, influencie os seus amigos, influencie as pessoas que estão ao seu redor. E aí vai aquela máxima da filosofia.
Né? Alguns falam que não foi ele que falou, outros falam que ele que falou, outros falam que essa frase não existiu. Mesmo que tenha existido ou não existido e tenha sido ele que tenha falado ou não, essa frase me impacta muito, ela me chama muito a atenção. Eu gosto muito desse pensamento reflexivo que dizem que é a máxima da filosofia, que foi um filósofo iluminista francês, que ele diz assim, olha: posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Eu posso não concordar com você, eu posso discordar com a sua ideia política, com a sua ideologia política, mas eu vou deixar você falar, eu vou lutar com todas as forças pelo teu direito de dizê-la. Então, querido, não cale ninguém e também não se deixe calar. Não se deixe calar e não se deixe manipular, tá? Governador Witzel aqui do estado do Rio de Janeiro fez um escassel, fechou o comércio, fechou a porcaria toda de um jeito totalmente abusivo, prendendo manifestantes de maneira arbitrária, e tá aí o resultado aí, ó. Não aconteceu nada, a curva não achatou. A gente tá vendo lá o exemplo da Suécia, que não fez lockdown, que pegou os seus idosos e colocou os seus idosos nas suas casas, guardou os seus idosos, fez a tal do confinamento vertical, do isolamento vertical, e o resultado foi lá. E agora a OMS me vem e fala que precisa ser copiado o exemplo da Suécia. Pera lá, meu irmão, tá? Lá no carnaval, lá já estava acontecendo morte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade em São Paulo por Covid, mas o governador João Dória e o governador Witzel queriam sambar, rebolar o bumbum. Por isso que eles estão assim, ó, Come BL, Movimento Bumbum Livre, rebolaram bastante no carnaval, né? Hein, João Doriana? Foi o maior carnaval da história de São Paulo, não foi? Tu acha que os contágios vieram da onde? Tu acha que não foi contagiante, não, o carnaval? Tu acha que não foi uma grande forma do vírus ele se proliferar, se propagar na nossa nação? E agora a culpa do presidente? Então proteste sim, vá para suas redes sociais sim, questionem tudo sim, e não se deixem manipular pela grande mídia e nem se deixem intimidar por pessoas que acham que você só fala de política, Que bom que a gente não sabe como é que tá o Neymar, que bom que a gente não sabe como é que tá o Gabigol, que bom que a gente não sabe quem são os jogadores da seleção brasileira. Se tu me perguntar agora quem é o meio campo da seleção, eu não vou te responder. Mas eu vou te responder cada ministro que está lá no STF. Eu vou saber te responder quem são os amigos do Brasil e os inimigos do Brasil no Congresso Nacional. E eu vou saber te responder até os ministros do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o povo acordou. E a gente está melhorando a nossa consciência política. Hoje a gente dá prioridade sim à política. A gente briga nas nossas redes sociais porque é a única voz que a gente tem. Por isso, não se deixe calar. Eu sou o Rafael Satier, se inscreva no canal aqui, compartilhe esse vídeo e vamos pra cima. Deus abençoe.